Advogado, hoje vamos falar sobre estratégia. Como conhecer esses 3 princípios pode mudar completamente a trajetória do seu negócio e de como você pratica a advocacia. Hoje vamos falar sobre estratégias de posicionamento. Entender esses fatores vai permitir que você cobre melhor dos seus clientes, que você entenda quem que você quer que sejam os seus clientes e inclusive possa fazer ajustes e rota para você poder crescer mais. O primeiro pilar a gente vai falar sobre mercado. Para que você possa precificar corretamente o seu produto, você precisa entender para quem você quer vender. Ao longo da minha experiência na gestão da Facilita Jurídico, eu pude perceber que se a gente focasse num determinado nicho de mercado, ou seja, em advogados que já tinham resultados, advogados que poderiam pagar pelo nosso serviço, a gente teria um crescimento mais acelerado do que se a gente focasse inicialmente no advogado que estivesse começando, porque ele ainda não teria recursos para investir na nossa plataforma. Isso significa que a gente vai deixar o advogado que está começando de lado? De maneira alguma. Mas um empresário, uma empresa, ela precisa ter recursos para poder expandir o seu leque de atuação de produtos e quem que ela pode atender no futuro. Se a gente pega, por exemplo, empresas grandes que vocês têm contato no dia a dia de vocês, como Amazon, Netflix, Google, foram empresas que foram desenhadas para atender a massa. Ou seja, eles precisavam de muito capital, muito dinheiro para que a operação deles pudesse acontecer. Hoje qualquer um pode comprar um produto na Amazon, desde a pessoa que numa classe A até uma pessoa que esteja na classe baixa. Qualquer um pode comprar da Amazon. Mas para que essa estratégia funcione, foi uma tonelada de dinheiro investido, muitos investidores, alguns anos em prejuízo para que eles conseguissem atender uma massa geral da população. E eu faço a pergunta para você, será que você está nesse posicionamento com acesso a crédito barato, acesso a investidores? Eu acredito que não. Não é essa a realidade do empresário no Brasil, não é essa a realidade do dono do escritório de advocacia. Então, o que eu posso falar para vocês a respeito de posicionamento de mercado? Escolha os clientes, escolha um nicho que tenha dinheiro para pagar pelos seus serviços. É muito mais fácil vender para quem tem dinheiro do que vender para quem não tem. Às vezes você fica se questionando, eu não consigo cobrar do meu cliente, hoje eu estou vendendo almoço para pagar a janta, eu trabalho e não vejo dinheiro, é porque você está no mercado errado, com o posicionamento errado. Ter um entendimento de mercado é essencial para você posicionar o seu escritório, posicionar a sua marca e começar a criar conteúdo para atrair os clientes certos para a sua operação. Então, no caso de você é um advogado que atende no previdenciário, ou você é um advogado que atende no trabalhista, ou você é um advogado que busca ser mais generalista, até nesse caso é importante entender qual que é o nicho que mais me traz retorno. Qual que é o nicho que quando eu trago um cliente daquela segmentação, ele tem potencial para pagar os meus honorários, para pagar uma taxa de uma consulta, para pagar uma taxa de manutenção de processo. Então uma dica, para quem está começando ou para quem tem uma dificuldade em ver lucro, escolha um mercado que está disposto a pagar. Comece a vender para quem tem dinheiro. Isso muda completamente o jogo e permite que você veja dinheiro, uma coisa que é difícil para o advogado que está começando. Mas como que eu posso me posicionar? Como que eu posso gerar valor a ponto das pessoas quererem comprar o meu produto? É aí que entra a Facilita Jurídico. Porque antes você era um advogado que não utilizava tecnologia, um advogado que estava no mundo analógico, vamos dizer assim, seguindo as práticas padrão do mercado, e agora você é um advogado que utiliza a nossa plataforma, você utiliza a tecnologia e você pode transmitir isso para o seu cliente. Que você consegue entrar com uma ação num tempo menor do que a média de mercado consegue entrar, que você consegue oferecer um parecer para ele sobre o caso dele, e mostrando toda a nuance do seu caso, as perspectivas, os tipos de ação que o seu cliente pode entrar, coisas que a Facilita Jurídico oferece para você. Hoje um advogado, em média, que não utiliza a Facilita Jurídico, ele chega a levar 30 dias para entrar com uma ação padrão de divórcio. Enquanto o advogado que está utilizando a nossa plataforma, ele pode entrar, no momento que ele está entrevistando o cliente dele, ele já pode entrar com o cadastro, com a petição, e tem 6 horas a petição para que ele possa distribuir a ação
do seu cliente. Ou seja, é muita vantagem competitiva. E as pessoas que estão dispostas a pagar um valor maior, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas querem prazo, elas querem transparência. E se você utiliza a tecnologia e deixa isso claro para o seu cliente, você vai conseguir cobrar um valor maior. Então, o primeiro pilar, e isso muda de você ter sucesso com o seu negócio ou não, é escolher um mercado disposto a pagar pelos seus serviços. O mercado no Brasil é muito amplo, temos muitas pessoas, e se você pensa em ter uma estrutura de venda, se você pensa em ser reconhecido na sua região, comece com as pessoas que estão dispostas a pagar. O segundo pilar é o que a gente chama de mecanismo do marketing. O que te torna diferente? O que torna o seu negócio único? Porque para você conseguir se posicionar bem no mercado, você precisa ser claro a respeito dos seus diferenciais. Então, num exemplo bem prático, utilizando a Facilita Jurídico de novo, a gente não cobra de acordo com a complexidade, enquanto outros concorrentes cobram de acordo com a complexidade. Não limitamos o cliente do número de solicitações que ele pode cadastrar na nossa plataforma. Então, de repente você fechou um grande contrato porque você acertou a sua estratégia de marketing, você tem mais tempo agora, porque você não fica se dedicando totalmente ao operacional, fazendo petição, fazendo audiência, porque você delega essas operações e agora você pode focar no que é importante para o seu negócio, no crescimento do seu negócio, porque o CEO de uma companhia, o empresário, o advogado autônomo, ele tem que estar focado no crescimento do negócio dele. Ser diligente com os custos é importante, mas tem um limite até onde você consegue reduzir os seus custos. Senão chega um momento que a redução definitiva é a própria falência, você não tem mais o seu negócio. Então, é importante ser diligente com os custos? É importante, é válido, mas tem um limite. E aí você tem que se preocupar com o quê? Com receita, com venda. E posicionar o seu escritório com diferenciais competitivos te torna único perante o olhar do consumidor. Agora, se você utiliza uma estratégia padrão, eu coloco lá, escolho um bom ponto, no centro da cidade, ali da cidade que eu moro, onde tem um fluxo bacana de pessoas, coloco uma placa lá, direito civil, criminal, trabalhista, e fico o dia inteiro esperando o cliente chegar, e quando o cliente chega eu não tenho nenhuma tecnologia, eu faço uma entrevista com o meu cliente, eu mesmo faço a petição, eu demoro uns 20, 30 dias para entrar com a ação. Será que você está se distanciando dos seus concorrentes? Será que está oferecendo algo diferente? Agora, utilizando o mesmo exemplo, mas com o advogado que utiliza a Facilita Jurídico, ele pode deixar claro para o cliente dele que ele utiliza a plataforma, que ele utiliza a tecnologia. E em função dele utilizar a tecnologia, ele consegue entrar mais rápido com a ação do que o concorrente. E muitas vezes no processo judicial, a melhor defesa que tem é o ataque. Você distribuir primeiro a ação te dá uma vantagem, porque a outra parte ela vai ter que se defender do ataque que você está fazendo pelo seu cliente. Então o prazo no Poder Judiciário é extremamente importante. E aí você tem um diferencial competitivo. Outro diferencial que você pode oferecer para o cliente é atender mais de uma área do direito. Porque você tem uma equipe de especialistas agora, porque você conta com tecnologia. Você não precisa ser uma grande banca para atender o seu cliente mais de uma área de atuação. Porque agora você conta com tecnologia. Então são diferenciais que é muito importante, porque não basta você só contratar a Facilita Jurídico, você precisa mostrar para o seu cliente que você agora utiliza a tecnologia e quanto isso é bom para ele. Porque não adianta só nos gabarmos e falarmos dos nossos resultados, o cliente ele quer saber o que é bom para ele. Até aconteceu uma coisa que é muito interessante nos bastidores da Facilita Jurídico, que eu vou compartilhar com vocês, que estavam pensando em fazer um material de marketing e a ideia era utilizar um pouco da história dos fundadores. Isso pode ser válido? Pode, desde que seja útil para o cliente essa informação. Desde que a gente utilize essa informação no momento exato para mostrar para o nosso cliente que é possível ele ter resultado. Agora, ou passar autoridade mesmo, quem é a pessoa que está gerando que está passando aquela informação, quem é a pessoa que está construindo uma ferramenta para que você possa aumentar o seu faturamento. Agora, falar só da gente com a questão de ego das nossas realizações e não mostrar nada de útil para você, isso não vai gerar valor. A pessoa não vai na farmácia buscando uma dipirona, querendo saber a história da dipirona ou quem criou a dipirona. Ela vai na farmácia buscando a dipirona para resolver uma dor, para resolver um problema. Então é muito importante você pensar na dor que você resolve, no problema que você resolve, quando você fosse posicionar e mostrar os diferenciais competitivos do seu escritório. Então lembra, a gente falou de mercado, escolher um mercado é extremamente importante, escolha as pessoas que têm dinheiro para pagar pelo seu serviço, porque você vende tempo, o seu tempo é escasso. Segundo ponto, mecanismo, entender os seus diferenciais competitivos. E no terceiro pilar, a gente chama
ali de mistério ou de a forma como que você vai posicionar a transformação que você promove na vida dos seus clientes. Que a gente tem gente que chama de Big Idea, outros chamam de mistério, outros chamam de hooks, ou seja, como que você vai posicionar a transformação que você oferece para o seu cliente. E é muito importante quando você passar a transformação, dar uma dimensão de tempo, dar uma dimensão de possibilidade de realização. Então, no caso do divórcio, né? O cara ele não aguenta mais para ficar do lado daquela mulher, ou o contrário. Você vai deixar claro que você consegue resolver o problema dele, e quanto tempo você consegue entrar com a ação. E se você tiver números de clientes anteriores, você pode passar em quanto tempo você, inclusive, resolveu aquele problema. E, novamente, se você mostra com clareza as etapas que o seu cliente ele vai ter que cumprir para que ele tenha resultado, para que ele consiga cumprir o objetivo dele, isso vai te gerar muita autoridade. E aí ele não vai querer procurar outro advogado. Só que se você não utiliza a tecnologia e só for especialista numa área do direito, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Aí entra você pensar no seu serviço oferecido como um produto e aí poder apresentar outras soluções para ele. Com a nossa plataforma, você inclusive pode atender em outras áreas do direito. Ele te procurou para fazer um divórcio, mas você viu que ele é um empresário, ele precisa de contrato de prestação de serviço, ele precisa de demandas em outras áreas da vida dele. E aí você pode atender porque ele já criou uma afinidade com você. Essas são as 3 dicas que a gente está compartilhando. A Facilita Jurídico é uma empresa que fatura alguns milhões de reais por ano, em alto crescimento, e acredito que o conhecimento que a gente tem, estando posicionado no mercado jurídico, se você adotar isso no seu escritório, você vai crescer também. Se você gostou do material, curta, compartilha, manda para o advogado que você gosta. Eu sei que a gente fica com receio e fala, não, vou mandar para outra pessoa e eu tô deixando mais forte o concorrente. Pelo contrário, você vai poder trocar uma ideia, manda para um cara que está numa cidade diferente, que está numa área de atuação diferente, uma área que você não tem pretensão de atuar, mas que você possa criar uma comunidade, trocar ideia, trocar experiência, ver como que você pode implementar esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês na prática, para realmente poder ter mais sucesso. Se não é cliente da Facilita Jurídico, contrate o nosso serviço e dê esse passo no seu escritório.